Senhoras e senhores, deputado presente, telespectadores da TV Alias, boa noite, boa tarde. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos nesta sessão especial para discutir o tema Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. Neste momento é convidado à mesa o deputado proponente desta sessão, Sérgio Majeski, que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Inserção Digital, Biossegurança, Qualificação Profissional, Energia, Gás Natural, Petróleo e seus derivados, para os procedimentos regimentais de abertura desta sessão. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e procederei à leitura de um versículo da Bíblia. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Dispenso a leitura da ata da sessão anterior e informo a todos os presentes que esta sessão é especial para discutir o tema Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. E aproveito para cumprimentar todos e todas aqui presentes e dizer que é uma honra para nós recebê-los aqui em nossa casa e para discutir um assunto tão pertinente quanto esse. É convidado à mesa o presidente da Federação das APAES do Espírito Santo, Washington Luiz Silman Almeida. A presidente da Associação das Pestalozzi, Marlene Felisberto Fiorotti. O autodefensor da Federação das APAES do Espírito Santo, Carlos Alberto Schaefel. A nossa palestrante de hoje, professora Ivanilde Maria Tíbula. Também é convidado à mesa, representando a Secretaria de Educação, o técnico pedagógico de Educação Especial, Luiz Anhaia Vasconcelos. E Edilene Del Popo, da Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo. Por favor. Neste momento, composta a mesa, são todos convidados para a imposição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
É convidado a compor a mesa o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conselheiro Domingos Augusto Taufener. Também, igualmente convidado a compor a mesa, o diretor nacional da Federação das APAES, Rodolfo Luiz Dalla Bernardina. Por favor. Nós anunciamos e agradecemos as presenças do vereador da Serra, do pastor Ricardo, obrigado pela presença, do ex-deputado Eval Galazzi, da APAE lá de Colatina, da dona Sabrina, presidente da APAE de Santa Maria de Jetibá, os presidentes de APAES que estão aqui, os alunos, professores, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, fará uso da palavra o deputado proponente desta sessão, deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos à mesa, em especial aqui cumprimentando o presidente das APAES, o senhor Washington, eu cumprimento todos os demais. Uma boa tarde para todos e todas. Como disse anteriormente, é um prazer imenso recebê-los aqui, principalmente para tratar de assuntos tão fundamentais. Eu gostaria de
iniciar agradecendo muito as pessoas que se dedicam à causa das pessoas com deficiência. Todos os diretores, as pessoas que trabalham diretamente nas APAES, nas unidades da Pestalozzi, da AMAIS, enfim, de tantas outras instituições que realizam um trabalho muito nobre e às vezes invisível à sociedade e pior, às vezes invisível aos agentes públicos. Então, eu sou professor há muitos anos e nesse curto espaço de tempo do meu mandato, eu tenho visitado escolas no estado afora, visitei cerca de 70 escolas em aproximadamente 34 municípios, e a gente vê como a questão da inclusão ela não sai do discurso, né? Como a questão da inclusão hoje, ela continua no palanque, ela não desce do palanque. Então nós vemos nas escolas regulares do Estado que o mínimo que se pode esperar da inclusão numa escola é a acessibilidade, e grande parte das escolas nem isso tem. Então, quando falamos, por exemplo, de uma sala de recursos com profissionais especializados, muito menos, né? Então, as instituições que se dedicam a esta causa deveriam ser muito prestigiadas pelos poderes públicos, no sentido de ampará-las para que continuassem e ampliassem o excelente trabalho que executam. Eu visitei algumas APAES, a última que eu estive foi em Campo Grande, e a cada vez que eu visito uma instituição assim, me emociono com o tipo de trabalho realizado e o quanto se realiza com tão pouco. Isso é incrível, até isso deveria ser exemplo para o poder público, né? Como racionar e como usar bem o recurso existente para que um trabalho muito digno seja realizado. Então, nós esperamos ainda, né, sensibilizar os homens públicos desse Estado, dessa nação, para causas tão nobres e que precisam ser vistas, porque nós vivemos em uma sociedade, e isso é sabido por todo mundo, das grandes diferenças de classe, mas aqui no Brasil, para além das diferenças de classe, nós temos um altíssimo grau de preconceito que se soma, né? O preconceito no Brasil, ele se sobrepõe um ao outro, né? Então, aqui existe um grande preconceito em relação a pessoas pobres, em relação a negros, em relação à mulher, em relação aos deficientes, muitas vezes em relação aos nordestinos, e por aí vai, né? Em relação aos homossexuais. E esses preconceitos, eles vão se sobrepondo um ao outro. Uma das causas disso é justamente a falta de um sistema educacional que realmente ofereça uma condição de cidadania real para a maioria da população. Eu gostaria, nós estamos agora tentando dar andamento à frente parlamentar em prol das políticas para pessoas com deficiência. É tudo muito complicado a gente trabalhar com causas que são fundamentais à sociedade, mas gostaria de, mais uma vez, como eu já disse para o Washington, quando estivemos juntos e com outras pessoas ligadas a essas instituições, que o meu mandato e o meu gabinete estão à disposição para contribuir com tudo aquilo que for possível para a gente ampliar e melhorar os trabalhos dessas instituições e das pessoas que se dedicam a essas causas tão nobres. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos.
fará uso da palavra nesse momento. Antes, porém, nós gostaríamos de convidar à mesa a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, senhora Vitória Maria de Almeida Valentim. Por favor. E é convidada a fazer uso da palavra a presidente da Federação das Pestalozes, senhora Marlene Felisberto Fiorotti. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço a honra de poder participar de uma sessão como esta e que isto não fique apenas na sessão. Eu quero cumprimentar o presidente Sérgio e, em nome dele, cumprimentar toda a mesa e dizer para vocês que Deus me presenteou há uns 25 anos, mais ou menos, atrás, com um trabalho como este que nós desenvolvemos hoje e esperamos por um bom tempo ainda à frente, que é estar junto aos elementos que têm alguma deficiência. A começar nós, né? Nós temos deficiência auditiva, usamos aparelho nos 2 ouvidos e poucas são as pessoas que muitas vezes entendem e, assim, aceitam a nossa deficiência. A discriminação, infelizmente, no mundo é muito grande, não é só aqui, nem só em Linhares, nem só em canto nenhum. Há uma discriminação muito grande, às vezes dentro da própria casa da gente. Então, gente, eu gosto muito de citar um exemplo que a minha netinha de 7 anos, me ajudando a fazer uns afazeres da casa, falou assim: vovó, você deve ganhar muito dinheiro na Pestalozzi, não ganha? Se a vovó ganha um dinheiro que não dá nem para contar, que é o céu. Ah, é, vovó? Mas você não ganha? Vovó ganha sim o céu, porque a vovó trabalha voluntariamente na Pestalozzi. Tem muito tempo? Só 24 anos. Que bom, né, vovó? Trabalhando, etc. Continuo. Vovó, sabe o que eu quero ser quando eu acabar de crescer? Voluntária da Pestalozzi, igual você. Existe presente melhor para uma avó, depois de 24 anos de voluntariado numa instituição, que quando nós começamos, tinha 30 e poucos clientes e tinha uma lista de espera incalculável, porque a casa não comportava mais. E hoje nós temos quase 500 clientes lá que nos frequentam, colocados no mercado de trabalho, incluídos na escola regular, e a gente tenta dar o melhor enquanto ser humano, enquanto nós também somos seres humanos e também merecemos. Então, nós gostaríamos muito de agradecer a todos vocês que participam de um trabalho como este e que, com certeza, que tenham as mãos limpas, que o céu é certo para nós. Deus nos abençoe e muito obrigada pela participação de cada um. Obrigada. Dando continuidade, nós vamos ouvir agora o presidente da Federação das APAES do Estado do Espírito Santo, senhor Washington Luiz Seliman Almeida, por até 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes, agradecer imensamente ao deputado Sérgio Majewski, proponente dessa sessão, em nome dele, cumprimentar toda a mesa. Gostaria também, em nome de todas as instituições que estão aqui, cumprimentar a APAE de Cachoeiro, que está fazendo hoje 46 anos. E, em nome de todos os dirigentes de instituição, eu peço licença para cumprimentar
o vice-presidente da comissão diretiva lá da Pai da Serra, que é o Luciano Neves, que também está fazendo aniversário hoje, né, Luciano? Gostaria de cumprimentar a Lúcia Mara, também da Pai da Serra, em nome de todos os pais, e o Carlinhos, em nome de todos os usuários. Especialmente a professora Rosita, que está aqui nos prestigiando hoje, fez uma palestra agora de manhã, e demonstrando a garra, a coragem e o crédito eterno que ela dá por essa causa, aqui numa condição, aí eu posso usar a palavra, excepcional, né? Ela se deslocou do Rio para cá, como diz ela tirou o soro e o antibiótico, ela estava internada há alguns dias, e veio que quase do hospital direto para cá. E isso a gente agradece imensamente e nos emociona muito, professora. Obrigado. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi criada há 51 anos atrás, através do Decreto 34.188, de 24 de julho de 1964. Está sendo lembrada ano a ano por todas as instituições do Brasil, através de manifestações, passeatas, campanhas educativas e tantas outras formas de chamar a atenção da sociedade para o cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O sentido da semana, qual deveria ser? Refletir as lutas e conquistas do passado e sobre os desafios do presente. Mas aí eu faço uma pausa e me lembro de um vídeo que circulou muito nas redes sociais, com um ator americano, um muito bom ator, por sinal, Morgan Freeman, quando perguntam a ele o que ele acha do Dia da Consciência Negra. Não é o caso, mas ele responde: ridículo. Porque numa sociedade verdadeiramente inclusiva, nós não precisaríamos de um Dia da Consciência Negra, nós não precisaríamos de um Dia da Consciência Judia, nós não precisaríamos disso ou daquilo. As diferenças seriam aceitas espontaneamente. Apesar do comentário que eu concordo, a gente sabe também que isso é um momento afirmativo, né? Isso é o reflexo de uma luta, e ao longo desses 51 anos, esse momento vem ajudando cada vez mais a conscientizar a sociedade e tirar essas pessoas da invisibilidade. E quando a gente sai da invisibilidade, a gente também começa a incomodar mais, porque a gente começa a ficar visível e as nossas diferenças começam a aparecer. De lá para cá, nós testemunhamos grandes mudanças sociais que, pouco a pouco, impulsionaram a inclusão na agenda da sociedade das discussões dos problemas vividos pelas pessoas com deficiência intelectual e múltipla em face de toda a estrutura e dinâmica da sociedade brasileira. Eu faço uma pausa aqui, e isso eu falei agora de manhã, no lançamento do nosso curso à distância, é que nós também temos que entender o seguinte: apesar desse movimento todo ter sido puxado, dona Marlene, pelas APAES lá atrás, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma semana que celebra e pertence às pessoas com deficiência intelectual, né? Ela não está ligada diretamente a uma ou outra instituição, e é muito bom a gente revisar e reforçar isso, porque o sucesso de nossas conquistas e de nossas reivindicações, ele só é possível se verdadeiramente a gente atua em rede. Bom, não seria exagero admitir que o protagonismo dos indivíduos com deficiência intelectual e múltipla, naquele momento, era reduzido, gerando uma falta de autonomia no planejamento de seus próximos futuros, sugerindo ainda uma perspectiva do modelo médico sobre a deficiência e sobre a pessoa com deficiência. No Espírito Santo, hoje o cenário é um pouco diferente. As instituições especializadas lutam para consolidar o seu papel na defesa e garantia dos direitos e na oferta de um atendimento de excelência aos seus usuários, trabalhando para manter e avançar com uma parceria com o poder público. Não podemos negar os avanços.
assim como também não podemos negar que ainda existem lacunas a serem preenchidas. Afinal, inclusão não pode ser feita com racionalização de recursos. Inclusão é algo caro, né? E aí eu peço licença para agradecer a presença e também louvar o trabalho que Domingos Taufner vem fazendo à frente do Tribunal de Contas e pensar também que nós temos essa luta de entender que dentro de uma sociedade inclusiva, um aluno com deficiência não custa o mesmo que aquele que não tem deficiência. Então, um dos grandes desafios da inclusão é justamente a inversão, o investimento público, onde nós precisamos de um investimento diferenciado para, de fato, incluir essas pessoas na época delas. Não fazermos uma inclusão, Luiz, que está aqui representando a CEDU, desvinculada do nosso tempo. E isso é uma coisa que eu falo em todas as minhas falas, mas eu vou repetir até o final do mandato, né? Eu não posso admitir que um aluno com deficiência intelectual ou com qualquer outro tipo de deficiência fique num canto da sala usando um lápis e caderno, enquanto o colega dele já está usando um tablet. Isso não é inclusão, porque ele não está incluído na época dele. Bom, e aí, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, para ser bem rápido. Nós acostumamos muito a trabalhar a questão do discurso da diferença. O discurso da diferença vamos dizer, é o ponto inicial de qualquer análise, de qualquer situação em que a gente vai se colocar para analisar justamente esses conflitos culturais, sociais, né, que são comuns num processo desse. Mas a gente tem que pensar também que o discurso da diferença ele é delicado, ele é ambíguo, e, às vezes, ele é perigoso, sobretudo quando a gente cai na tentação de transformar o discurso da diferença em ideologia de diferença. Porque, no momento que eu me coloco do lado de cá, dizendo, eu sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa heterossexual, eu sou uma pessoa que eu não tenho deficiência, né? Eu também dou o direito para que essa imposição aconteça do lado de lá, né? E daí, geralmente, nascem os conflitos. E eu acho que hoje o grande desafio que nós temos, aproveitando o tema da semana, que inclusão se conquista com autonomia, o grande desafio que nós verdadeiramente temos hoje é não olhar para esses sujeitos pela perspectiva primeira da diferença, mas olhar para eles pela perspectiva da sua humanidade. Eu não posso sobrepor a deficiência à humanidade desse sujeito, né? Porque, na verdade, o que acontece? A deficiência, ela caracteriza o sujeito, mas ela não define ele, né? Esse, talvez, é o grande desafio. Recentemente, essa semana eu fiz 3 palestras no interior e eu buscava, o deputado que é professor, uma citação de um historiador francês chamado Jacques Le Goff, que eu tinha perdido o meu arquivo, eu precisava recuperar. E eu me deparei com uma outra que foi melhor ainda, e que serve tanto para as instituições, serve tanto para o poder público, como também para as próprias pessoas com deficiência. Ele diz o seguinte, a história das mentalidades é a história da lentidão na história. Então, nós precisamos, sim, progredir em termos de possibilidades de inclusão. Nós precisamos progredir em termos de possibilidade desse sujeito transitar na sociedade, mas, sobretudo, nós precisamos progredir mudando as mentalidades, e as mentalidades das pessoas, a mentalidade do poder público. Por isso, eu mais uma vez agradeço a realização dessa sessão e digo que a gente tem encontrado no deputado Majesco realmente um grande apoio. A gente espera que a frente volte a exercer suas atividades, né, porque as demandas são grandes. E eu já estou sabendo que há aí uma intenção, e uma muito boa intenção, de se pensar num censo da deficiência no Estado. Justamente nós precisamos saber
onde essas pessoas estão e, sobretudo, aquelas que ainda estão por aí sem atendimento. Pessoal, eu peço agora licença rapidamente aos senhores para, nesse momento, passar para uma outra etapa muito especial dessa sessão solene. A Federação das APAES do Espírito Santo instituiu há um ano atrás, para justamente nessa época, a gente fazer a entrega de um prêmio para uma personalidade que se destaque no sentido da defesa e garantia de direitos para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Esse prêmio, ele, por decisão do Conselho de Administração, e depois esse tema foi homologado na Assembleia, ele leva o nome de Maria Luísa Dadalto. A Maísa, como ela é chamada, né, é a grande referência que a gente tem no movimento apaiano do Espírito Santo. Só para vocês terem ideia, num levantamento prévio que nós fizemos, a Maísa hoje é o profissional de APAE há mais tempo em atividade. Ela está há 48 anos, perdão. Ela está há 48 anos, exclusivamente, ininterruptos, dedicados ao movimento apaiano, dedicado à causa das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. O ano passado, o primeiro prêmio foi entregue justamente a ela, né? E esse ano, nós temos uma exceção, nós vamos ter 2 prêmios. Nós temos 2 prêmios. O primeiro deles, para o nosso grande colaborador, amigo, colega, uma pessoa sempre disponível, um entusiasta que nos deixou no início desse ano, o professor Hugo Luiz de Souza, para quem eu peço uma salva de palmas. O professor Hugo era uma daquelas pessoas que, para quem aquela máxima de que as pessoas não são insubstituíveis, né? Perdão, que as pessoas não são insubstituíveis, não funciona. Ele faz muita falta mesmo. E a todo momento, quando a gente precisa de um conselho, precisa pensar numa coisa mais complexa, surge sempre esse lamento. Mas a gente sabe, por outro lado, que ele partiu para uma missão melhor. E aí eu estou vendo a dona Sônia, a Andressa, e eu gostaria de convidar o deputado Majeski, se possível, e o nosso defensor, o Carlinhos, então, para entregar o prêmio a elas. A dona Sônia, a esposa do professor Hugo, e a Andressa, a filha dele. Fica tranquilo.
O outro prêmio, na verdade, é uma surpresa. E uma surpresa para ela, né? É a professora Rosita. E eu gostaria de convidar o presidente do Tribunal de Contas, Domingo Taufner, e uma mãe, a Lúcia Mara, lá da Pai da Serra, para entregar o prêmio. Pode ser, Lu? E essa é uma mãe lutadora, bastante lutadora. A professora Rosita, ela merece esse prêmio merecidamente, não só pela contribuição, pela reconhecida contribuição que ela tem emprestado ao movimento apaiano do Espírito Santo, mas pela contribuição que ela tem prestado à educação especial no Brasil. E a senhora que está aí, professora, se a senhora me permite... Tirar foto. E a professora Rosita, se ela me permite, eu usei esse termo quando eu entrei aqui, eu acho que não é injusto, muito pelo contrário, é muito merecido dizer que ela, se não é uma das mães da educação especial no Brasil. E aí, professora, terminando a minha fala, a gente ainda tem uma surpresa, né? Na verdade, uma peça que nós pregamos na senhora, aqui a senhora vai ter que perdoar com a ajuda da professora Ivanilde. A palestra hoje da sessão especial é justamente sobre a contribuição da senhora para a educação especial no Brasil, que a professora Ivanilde vai fazer. E ela, com muito jeito, foi levantando todas essas informações. Eu vou só fazer o registro também do quanto a senhora é querida. Nós recebemos hoje uma mensagem da doutora Blanca Nunes, do doutor Geraldo Meja, da Nicarágua, da instituição Pontes de Luz da Patagônia, da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, da APAE de São Paulo, da Fundação Nacional do Chile para pessoas com discapacidade, da APAE de Salvador, da doutora Sandra Marinho, e está com o deputado Majewski também, uma mensagem da Federação de Minas e do deputado Eduardo Barbosa. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado e uma boa palestra. Professor, só um minutinho. Só um minutinho. Eu gostaria de convidar para a mesa a promotora de justiça Sandra Maria Ferreira de Souza.
E antes da palestrante se pronunciar, a gente, como o presidente do Tribunal de Contas, o senhor Domingos Augusto Taufner, vai ter que se ausentar antes, então a gente vai conceder primeiro a palavra para ele, até 3 minutos, Domingos, e em seguida nós ouviremos a nossa palestrante. Muito boa tarde aqui à mesa, ao deputado Sérgio Majeski, que muito bem fez ao organizar essa sessão especial, ao Washington, que é o presidente da Federação das APAES, e, em nome de vocês dois, cumprimento a mesa como um todo, cumprimento aqui as pessoas que foram homenageadas e todos e todas que aqui atuam no dia a dia, nas suas entidades APAES, em outras entidades, em apoio a essa causa tão nobre. Eu participo de uma instituição, que é o Tribunal de Contas, que fiscaliza a aplicação dos recursos públicos. Essa fiscalização é importante para aumentar a eficiência e para que os recursos sejam bem aplicados na área de saúde, educação e nas áreas sociais e nos investimentos. É claro que tem muita coisa a aprimorar. Nós temos muitas deficiências ainda na aplicação dos recursos públicos. Inclusive, eu tenho que voltar daqui a pouco, porque hoje, durante o dia todo, nós estamos reunidos, o Tribunal de Contas, fazendo nosso planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Mas eu resolvi sair um pouco de lá, vim aqui para poder prestar meu apoio, minha solidariedade, conhecer, na medida do possível, um pouco mais do trabalho que vocês realizam. E o Tribunal de Contas, além de fiscalizar, ele também busca orientar os gestores públicos e também qualquer pessoa que muitas vezes pode ter sob seu comando algum recurso público. Inclusive, no mês passado, até o Washington participou com a gente, nós fizemos um evento orientando aos órgãos municipais, estaduais e também às organizações da sociedade civil, e aí as APAES estão inseridas nesse meio, sob a Lei 13.019/2015, que é uma lei que vai vigorar a partir do próximo ano e que regulamenta as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil. É importante que toda entidade que receba recurso público conheça essa lei para que possa fazer adequadamente as prestações de contas, para que possa fazer corretamente os termos de parceria com o poder público. É claro que há críticas e dúvidas com relação à lei, mas isso é uma questão mais em nível do Congresso Nacional que nós temos que debater. O que é nosso papel aqui é explicar, é orientar, é estudar cada vez melhor como funciona essa legislação, que muitas vezes nós temos entidades que aplicam corretamente o recurso público, mas não conseguem fazer bem a prestação de contas, e são confundidas com outras entidades que desviam recurso público. Então é importante que as pessoas conheçam, e nós vamos estar promovendo outros eventos, outros cursos, para orientar melhor sobre essa lei. Então, dou aqui meu apoio a todos e todas que lutam pela inclusão social. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agora nós ouviremos, então, a nossa palestrante, que falará sobre a contribuição do trabalho da professora Rosita para a educação especial no Brasil. Então, com a palavra, a palestrante Ivanilde Maria Tíbola, que saiu às 3 horas da manhã lá de Curitiba para estar aqui conosco. Dá para baixar um pouquinho? Excelentíssimo senhor, presidente dessa mesa, deputado Sérgio Majeski, e também autor do requerimento, o qual solicitou a presente sessão. Cumprimento, excelentíssimo senhor, ilustríssimo Washington Luiz Almeida Selene, presidente da Federação
do Estado do Espírito Santo. E na sua pessoa, Washington, eu cumprimento todos os presidentes de APAES de todo o Estado do Espírito Santo que se encontram presentes neste recinto. Eu quero aproveitar e cumprimentar também o presidente do Tribunal de Contas. É bom ter autoridades que vêm dando o apoio, participando dessas iniciativas. Cumprimentar a Casa pela iniciativa da sessão em homenagem ao encerramento da Semana da Pessoa com Deficiência. E é claro que daí, neste momento, se aproveita para se fazer outras homenagens também. É muito importante ter uma Casa de Leis participando junto com as organizações, junto com as pessoas com deficiência, junto com as pessoas que estão fazendo um trabalho na comunidade. Cumprimentar a presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, da Pestalozzi, que já conheço aí de cursos que a gente esteve juntos, as pessoas com deficiência que aqui estão, os pais, as famílias, senhoras e senhores, professores. Boa tarde. Minha querida e ilustre homenageada, professora Rosita Edler. Foi com compreensível sentimento de alegria, mas também de preocupação, que recebi honroso convite do presidente da Federação das APAES do Espírito Santo, Washington, para estar aqui hoje, pois eu sou do estado do Paraná. E, em nome de todos, homenagear a ilustre professora Rosita Edler, falando sobre a sua trajetória de vida e, em especial, sobre a grande contribuição do seu dedicado trabalho à educação especial do Brasil. O sentimento de satisfação se justifica pela gratidão de poder falar de pessoas especiais, como a professora Rosita. E de preocupação vem pela delicada tarefa de selecionar, condensar, em tempo reduzido, os aspectos de maior relevância dos feitos e da vida dessa grande mestra. Quando se tem a clara compreensão de que todos os fatos foram igualmente significativos na consolidação de tão singular percurso dedicado a pensar a educação especial destinada às pessoas com deficiência. Assim, querida professora, nos permita, em um breve mergulho nas memórias de sua trajetória de vida, revelar alguns marcos resultantes dos dedicados tempos de seus dias, de seus meses e de seus anos de muito estudo, pesquisas, produções acadêmicas, participações em seminários, congressos, debates, reuniões, grupos de trabalhos, enfim, de inúmeros eventos e ações que influenciaram, motivaram e definiram nortes para gestores públicos, professores, famílias e para as próprias pessoas com deficiência que, com base nas suas orientações, sentiram-se apoiados, revigorados e, acima de tudo, esperançosos de que é possível a construção de uma educação capaz de responder com efetividade às necessidades educacionais das pessoas com deficiência. Desde muito cedo, para poder falar da professora hoje, além dos currículos que estão disponíveis, eu busquei também informações junto à sua família. Então, estou sabendo que, passando a todos os senhores, que desde muito cedo mostrou grande predileção pelos estudos e pelos livros. E que, embora tivesse amigos e oportunidades de passeios e lazer com jovens de sua idade, preferia dedicar-se
ao cumprimento das tarefas e atividades escolares, cursos de aperfeiçoamento, como inglês, dentre outros. Assim, com muita dedicação, cumpriu seus estudos primário, ginasial e ensino médio no Instituto de Educação, na Barra da Tijuca. Em 1964, entrou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, no curso de Pedagogia. Concluiu em 1965. Mas Rosita não parou só na pedagogia. Fez mais 2 faculdades. Formou-se em Orientação Educacional, em 1966, e em Psicologia, em 1972. Ambas na Universidade Santa Úrsula. Nossa mestra possui 3 especializações: em neuropsicologia, em teorias e técnicas psicopedagógicas e em serviços e psicologias. Em 1977, concluiu o seu primeiro mestrado em psicologia, cuja pesquisa foi o estudo da estrutura e funcionamento da educação especial nos sistemas estaduais de educação do Brasil. E em 1984, concluiu o segundo mestrado, cujo tema de estudo foi os indicadores de qualidade do ensino superior. A preocupação com as barreiras à aprendizagem levou Rosita, em 1996, ao curso de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo assunto foi discorrer e estudar sobre o atendimento educacional especializado em organizações governamentais de ensino a alunos que apresentam distúrbios da aprendizagem. A nossa homenageada é carioca. Nasceu e sempre viveu no Rio de Janeiro. Eu gostaria que ela também, se ela puder olhar para... Filha de Inácio e de Éder Nuna, Abadia Éder. Ele, de origem polonesa, veio jovem para o Brasil, fugindo da guerra. Segundo a história, escondido numa caixa de maçã. Estabilizou-se no Rio de Janeiro, vendendo bolsas para mulheres, no sobrado das bolsas. Ela, Dona Luna, nasceu em Belém do Pará, formou-se em 1919 em odontologia, em uma época em que as mulheres não tinham muito acesso ao ensino superior. Uma família linda, pelo que eu pude ir observando, e as fotos que me foram chegando. Assim, no aconchego da família, Rosita cresce na companhia de sua única irmã, Raquel Eleonor Éder, as quais, juntas, compartilham brincadeiras de infância, sonhos de juventude, trabalho, educação dos filhos, dentre outras questões da vida. Casou-se com Alberto Fogel e é mãe de 2 filhos, Débora e Miguel, os quais lhes presentearam com 5 netos. Diego, Ana Lúcia, vamos lá para os netos. Diego, Ana Luísa, Vitor, Juliana, Estevão Bruno, que muito alegram e preenchem o coração e a vida da avó Rosita. Mãe dedicada, atenta a tudo e a todos. Às vezes, dura e enérgica, mas, ao mesmo tempo, uma das pessoas mais doce e mais carinhosa que existe, diz a filha Débora. Mas na vida,
tudo há de ser conquistado passo a passo, à mercê de lutas e sacrifícios, em trajetórias marcadas por vitórias e por reveses, mas que compõem um arcabouço de memória a ser preservada, transmitida e colocada em destaque. Assim, Rosita iniciou sua caminhada profissional em 1967 como professora da Universidade Gama Filho e coordenadora técnica da equipe interdisciplinar da APAE do Rio de Janeiro. Esteve ligada ao Instituto Nacional de Educação de Surdos por 24 anos, desempenhando relevantes funções para a educação de pessoas surdas. Passando fotos da Rosita com a família, aí no aconchego, aconchegando e acarinhando a neta Juliana, a neta Ana, enquanto eu vou falando sobre a vida dela. Em 1969, assume a vaga de professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na qual trabalhou por 27 anos. Exerceu muitas funções. Orientou, pesquisou, administrou, consolidou estudos, marcou presença e construiu uma linda história na UERJ. Atuou no Ministério da Educação e foi secretária de Educação Especial, a qual ganhou espaço e visibilidade na sua gestão. Como membro do Conselho Consultivo do MEC, continuou oferecendo seus méritos. Foi consultora, colaborou em pesquisas, produções literárias, participando de inúmeros projetos. Foi assessora técnica da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, órgão que tem por finalidade coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiência. Atuou como diretora do Centro Nacional de Estudos de Educação Especial, CENESP, do MEC, criado em 1973, para gerenciar a educação especial no Brasil, em uma época em que mitos e preconceitos cercavam as famílias e as pessoas com deficiência. Rosita esteve presente, abrindo caminhos e plantando sementes. Foi também chefe da Coordenação Sensorial da Educação Especial na Secretaria de Estado da Educação do Rio, professora de pós-graduação na área de Educação Especial da Fundação Getúlio Vargas, consultora externa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora convidada da Unicamp para a pesquisa do ensino e a reabilitação de pessoas com deficiência, assessora técnica e pesquisadora sobre dificuldades de aprendizagem e inclusão de alunos analfabetos de 9 a 14 anos, atendimento educacional às pessoas com deficiência na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, professora visitante da Pontífice Universidade Católica PUC, orientando a construção de um projeto pedagógico em escolas de orientação inclusiva. Rosita ainda é dona de uma vasta produção literária, toda voltada à educação, à inclusão e à cidadania das pessoas com deficiência. Seus livros, contei 6, trazem em uma linguagem acessível, pedagógica, informações e conclusões de muito estudo, de muita pesquisa, que orientam e informam a todos os que trabalham na área. Para conhecimento dos senhores, alguns dos títulos dos seus livros: Escola Inclusiva, Reorganização do Trabalho Pedagógico, Removendo Barreiras à Aprendizagem, Educação Inclusiva com os pingos nos is. Em momentos assim conflitantes, principalmente em face a alguns radicalismos sobre a educação da pessoa com deficiência, a Rosita mostrava-se serena, confiante e oferecendo às pessoas que de repente, por uma razão ou por outra, sentiam-se ameaçadas,
a segurança de alguém que estudou, que pesquisou e que sabia. E por isso trazia isso para aqueles que assim buscavam. O seu último livro agora, O Cérebro Vai para a Escola e o Coração Vai Junto. Produziu ainda 9 capítulos de livros em parceria com outros autores, os quais trazem contribuições sobre a neuropsicologia, a incorporação de tecnologias na educação especial, sobre a diversidade, a ética, todos voltados para a educação especial. Possui ainda 9 trabalhos publicados em anais de congressos, 14 artigos completos em periódicos, 12 textos publicados em jornais de notícias, revistas, 105 apresentações de trabalhos, 3 linhas de pesquisas, uma vinculada à Unesco sobre o atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência, sobre inclusão educacional de alunos com deficiência e sobre ensino e reabilitação de pessoas com deficiência. Eu conheço a professora Rosita há alguns anos. Admiro o seu trabalho, coerência, compromisso e fidelidade com a causa da educação especial. Fidelidade com as famílias, com as pessoas, com os professores, com as organizações, como as APAES, as Pestalozes, dentre outras, e também de outras áreas de deficiência, como a deficiência auditiva, a deficiência visual, que historicamente atuam e têm se envolvido com os seus escritos, tem acompanhado e tem conseguido melhorar a sua atuação graças ao seu grande trabalho sempre na pesquisa, sempre trazendo para a gente informações que foram acompanhadas. Assim, senhoras e senhores, falar da professora Rosita, eu seguiria em frente, falaria por muito mais tempo, por muito mais horas, mas vou referendar a conhecida máxima de que há homens e mulheres que optam por fazer de suas vidas uma missão para mudar a história. Não vêm ao mundo a passeio. Estão sempre a serviço de algum ideal, algum projeto grandioso. Estão em contínuo exercício de uma ambição virtuosa. Transformam a própria vida em exemplo virtuoso de trabalho, disposição e doação. E você, Rosita, é um desses exemplos. Por isso, receba o reconhecimento e o sincero muito obrigado das pessoas com deficiência, das famílias, dos professores, de todos os que te conhecem e te admiram por tudo que você é. O nosso muito obrigado. Palmas para a Rosita, gente. Como percebemos, desde o início, a professora Rosita não é só um compêndio intelectual. Ela é esposa, é mãe, é avó, é amiga. E por isso, os seus querem também, neste momento, Rosita, homenagear a você, para dizer o quanto te amo, o quanto te admiro. Então, minha amiga, receba agora o que diz os teus filhos, Débora e Miguel. Adoraria poder estar presente. Como não será possível, pois estarei em um congresso em Foz do Iguaçu. Mãe querida, aqui, quem se dirige a você agora sou eu, sua filha Débora.
Mas tenho certeza que Miguel, meu irmão, que está no exterior neste momento, se não falasse essas mesmas palavras, tenho certeza que se dirigia a ti com palavras muito parecidas. Queríamos poder estar hoje aí, junto a todos os que nessa bela e justa cerimônia te homenageiam. Sou testemunha da sua dedicação por uma vida inteira à educação de milhares, ou quiçá, milhões de crianças especiais. Sei que carregas cada uma delas junto, contigo, porque você é também um ser humano especial, uma pessoa iluminada e que nunca, jamais desiste de seus sonhos, que lentamente ou mesmo rapidamente vão se tornando realidade. Acreditar nessas crianças e na educação, mesmo num país com tantas dificuldades, é sua impressão digital. Muito aprendemos com você. A ti tudo devemos, mas tenha certeza que se pudéssemos traduzir em uma única frase o seu maior legado, a nós diríamos que foi a capacidade de vermos no outro a si mesmo. Pois, segundo o que você nos ensinou, é só dessa forma que faremos e teremos um mundo melhor, mais igual e mais humano. É essa herança que também pretendemos deixar para nossos filhos, seus netos. Agradeço a cada um dos presentes pela homenagem a ti. Sintam-se abraçados por mim e pelo meu irmão, e pelas milhões de crianças que se beneficiaram das andanças da minha mãe por esse país afora. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, minha querida mãe, Débora e Miguel. Só minha amiga não parou aí. Tem mais. Essas criaturinhas também querem te dizer. Querida Rosita, nossa grande avó, nós poderíamos deixar nosso recado. Afinal, sua voz, sempre doce, cantando músicas de ninar, nos embalam quando ainda não conhecíamos o significado das tuas palavras. Mesmo assim, entendíamos toda a emoção e amor que nos unia em um gesto tão delicado e sincero. Como avó, mãe 2 vezes, você foi mãe 3, 4, 5 e tantas outras 1000 vezes. Sempre presente, nosso porto seguro, carinhosa e leve como a voz que tanto nos embalou e dura quando se tratava da educação e de valores. Como pode uma pessoa ser tantas em uma só? Como pode em um coração caber o mundo? Todas essas perguntas sempre estiveram nos guiando através de seus ensinamentos para sermos pessoas melhores. Um exemplo de pessoa, uma guerreira que luta por todos e por tudo. Uma batalha que por muitas vezes não é reconhecida. Você sempre nos ensinou a lutar, a ver que não vermos ou ver aqueles que não são vistos, a escutar os múltiplos sons e a escutar por aqueles que não são escutados. Seu carinho, nossa bússola, é um divisor de águas para todos nós. Terminamos nossa fala com uma recordação. Você diz que o vovô Inácio te ensinou que devemos conservar nossa cabeça e que está acima dela. Sem querer contradizer nosso avô, você nos ensinou que existe outra ponta para que possamos ter equilíbrio, o amor. Não basta amar, temos que amar a todos, lutar por todos
e por nós mesmos. Esse ensinamento é basilar para um professor. Afinal, educar nada é mais do que um ato de amor. Melhor ainda quando essa educação vem de uma avó como você. Te amamos. Juliana, Vitor, Ana e Diego. Assim, Rosita querida, receba com carinho a nossa homenagem, o nosso respeito e o nosso reconhecimento, porque nós sabemos, né, Washington, que no Brasil, acho que não tem um município que não tenha te escutado, que não tenha ouvido teus ensinamentos, que não tenha lido alguns dos teus textos, comprado alguns dos teus livros e se deleitado com os ensinamentos que ele traz. O nosso abraço, amiga, o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigada. Obrigada. Eu não sei se vou falar ou se eu vou chorar o tempo todo, mas não dá para silenciar num momento como esse, em que eu vejo a minha vida colorida com cores tão vivas e tão generosas. Em 1956, quando eu assumi a minha primeira turma numa escola da rede de ensino no Rio de Janeiro, a diretora da escola, que existe até hoje, a escola Rotary, ao me ouvir tão entusiasmada, falando dos meus planos de futuro como professora primária, que eu sou, nada me orgulha tanto quanto ser professora primária. A dona Cortês me disse: Rosita, eu vou te dar um presente. E o presente foi uma turma de crianças multirrepetentes, com inúmeras dificuldades de aprendizagem, e que era uma turma que nenhuma das minhas colegas da escola desejava ter. E lá fui eu. Percebi o quanto eu estava desqualificada e o quanto aquelas crianças tinham para me ensinar e me ensinaram a buscar e buscar sempre, numa fé inabalável de que todos podem aprender com os seus ritmos e estilos de aprendizagem. Eu não sabia que a dona Cortês estava me dando um presente tão grande. Há 60 anos eu desembrulho esse presente. E há 60 anos eu encontro mais encantos no presente que eu desembrulho. Essa homenagem de hoje, que me colhe de surpresa, dessa federação de A Paz que eu amo tanto. Obrigada, Washington. Me faz lembrar uma mensagem que meu pai Inácio me deixou e deixou a todos nós. Minha filha,
nós, foragidos de guerra, e que encontramos no Brasil a nossa segunda pátria, porque nos acolheu, nos respeitou e nos deu condições de vivermos com dignidade, nós carregamos uma dívida de gratidão para sempre para com esse país. Você que é professora e se dedicou ao trabalho com pessoas com deficiência, você vai me prometer que enquanto você tiver voz, você vai lutar para ter a vez de falar e defender os direitos de todas as minorias, em especial daquelas cuja invisibilidade não permite ver os potenciais, as riquezas que carregam dentro de si. A imagem de meu pai e da minha mãe aí ficaram, e eu peço licença de me reportar a eles dois, que foram exemplos. Papai, enquanto eu tiver voz, eu lhe juro e lhe prometo que eu vou cavar a vez, vou lutar para ter a vez de falar e explicitar as minhas ideias, sentimentos, experiências, estejam ou não de acordo com o que a maioria gostaria de ouvir. Eu mantenho esta promessa e agradeço a todos os que me oferecem a oportunidade de erguer a voz e usar a vez pela oportunidade que me oferecem de dizer que eu não estou fazendo nada de extraordinário. Eu estou cumprindo o meu papel de cidadã, de brasileira, filha de imigrantes, que extremamente agradeço sempre e quero transmitir isso aos meus filhos, netos e bisnetos, que, igual a este, não há um outro país. E que nós, brasileiros, com todas as nossas idiosincrasias, somos um povo, uma nação, que merece o melhor e que a escola será certamente a fonte, o berço de toda a melhoria que nós quisermos para este país e para nossos cidadãos. Lutemos sempre, vamos erguer sempre a nossa voz, desde que ela esteja acompanhada e inspirada pela voz daqueles que defendemos. Eu não quero falar pelas pessoas com deficiência. Eu quero falar com as pessoas com deficiência e agradeço a elas o tanto que me ensinaram e o tanto que eu ainda tenho a aprender, apesar dos quase 80 anos de idade. Obrigada, Ivanilde. Obrigada. Eu posso pedir para uma quebra de protocolo? Nós temos aí a pai de Marataízes, à vontade, que trouxe 3 lembranças, né? Uma para o senhor, que é o proponente da sessão, uma para a professora Ivanilde e outra para a professora Rosita. E eles gostariam de entregar, enquanto isso, o Fanfacongo vai se preparando aí. Só aqui em cima isso.
só ela que chorou, não, né? Parabéns, claro. A gente precisa recuperar essa memória de a gente sente isso porque quando eu fiz esse trabalho de o pessoal mandar mensagem das federações que foram mais jovens não sabem bem isso. Que bom que você riu, cara. Professor, tem um presentinho da Paz de Marataízes para vocês duas. Bom, enquanto eles estão entregando o brinde, o coral de Marataízes ensaiou uma música para esse momento. A música Agradeço, né? Tudo que tens feito
Isso é uma manifestação cultural da... Muito obrigado à Pai de Marataízes, obrigado pela lembrança muito linda e obrigado por um momento tão maravilhoso, tão magnífico e a música que fala em agradecimento. Nós é que agradecemos por tanta generosidade e por uma coisa tão linda. Muito obrigado. Bom, agora eu acho que a banda da Pai de Cariacica, Fanfa Congo, tem também, eu acho que 2 números para oferecer para a sessão, né? Você sabe o que é folclore, vou te dar explicação. É tudo aquilo que vem do povo, que nasce dentro do coração. É tudo aquilo que vem do povo, que nasce dentro do coração. Vem a lenda da Mandágua, vem história do Saci, o Curupira, Vitória Regia, o Caipora, Urubaí. O Curupira, Vitória Regia, o Caipora, Urubaí. Você sabe o que é folclore, vou te dar explicação. É tudo aquilo que vem do povo, que nasce dentro do coração. É tudo aquilo que vem do povo, que nasce dentro do coração. Vem a lenda da Mandágua, vem história do Saci, o Curupira, Vitória Regia, o Caipora, Urubaí. O Curupira, Vitória Regia, o Caipora, Urubaí. Fofa Congo, 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 Fofa Congo. Corra, corra, corra pro Congo. Corra, 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 o Kobe é Congo, o Kobe. Corra, 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 corra pro Congo. Corra, 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 o Kobe é Congo, o Kobe. Vem se desenvolvimento regional, a resgata, vem dançar. O movimento, vem dançar. A mesa tá, vem dançar. Dança, 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 dança.
Cubia Congo. Dança Congo. Cubia Congo. Corra pro Congo. Corra, Ocobi é Congo, Ocobi, corra pro Congo. Corra, Ocobi é Congo, Ocobi, vem se identifique. O som nativo, capixaba, tem valor e capixaba, a cultura, capixaba, corra pro Congo. Corra, Ocobi é Congo, Ocobi, corra pro Congo. Corra, Ocobi é Congo, Ocobi, o movimento regional pra resgatar, vem dançar. O movimento regional pra resgatar, vem dançar. Dança Congo, Ocobi é Congo, dança Congo, Ocobi é Congo. Santo Antônio, eu vou fazer uma promessa pra São João e pra São Pedro me ajudar. Soltar balão, pular fogueira a noite inteira, o meu amor até o dia clarear. Olha o terreiro, como está iluminado, está todo enfeitado para a festa começar. E meu São Jorge com a espada brilhar. Ah, meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou ficar? E meu São Jorge com a espada brilhar. Ah, meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou ficar? Meu Santo Antônio, eu vou fazer uma promessa pra São João, pra São Pedro me ajudar. Soltar balão, pular fogueira a noite inteira, o meu amor até o dia clarear. Olha o terreiro, está iluminado, está todo enfeitado para a festa começar. E meu São Jorge com a espada brilhar. Ah, meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou ficar? E meu São Jorge com a espada brilhar. Ah, meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou ficar? E meu São Jorge, vou fazer uma promessa pra São João, pra São Pedro me ajudar. Soltar balão, pular fogueira a noite inteira, do meu amor até o dia clarear. Olha o terreiro, então está iluminado, está todo enfeitado para a festa começar. E meu São Jorge com a espada brilhar. Ah, meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou ficar? E o meu São Jorge com a espada brilhar. Ah, meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou ficar? E o meu São Jorge com a espada brilhar. Ah, meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou ficar? São Jorge com a espada brilhar. Ah, meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou parar? E o meu São Jorge com a espada brilhar. Ai, meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou parar? Fanfacongo da Pai Cariacica agradece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla. Valeu. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado por esse belíssimo espetáculo. Estou realmente emocionado com o trabalho de vocês e com uma apresentação tão linda. Muitíssimo obrigado mesmo. Dando continuidade, nós vamos ouvir a senhora Vitória Maria de Almeida, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos numa semana muito especial da pessoa com deficiência e cumprimento também a mesa através do deputado Sérgio e diria a vocês o seguinte: eu cheguei ontem de viagem, estava em Baixo Guandu fazendo uma palestra sobre a 4ª Conferência das Pessoas Nacional da Pessoa com Deficiência. Tinha uma plateia significativa, o prefeito local estava presente. O que me deixou muito feliz é a demanda do poder público com relação às tarefas e às obrigações para com a pessoa com deficiência. O que eu vi lá? O prefeito local comprando cadeiras motorizadas para pessoas com problemas de locomoção e acessibilidade, que é o mais importante, que eu debato muito nas minhas palestras, principalmente das pessoas com dificuldade de locomoção, é olhar os lugares públicos. Saber se a igreja católica tem rampa, tem acessibilidade, se a igreja protestante tem acessibilidade, e outros locais, como Câmara e com outros locais públicos. E essa demanda que a gente fica debatendo sempre, pedindo e convocando essas pessoas para chegarem junto com o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está a caminhos lentos, mas estamos conseguindo muita coisa. De qualquer forma, eu fico feliz, porque é uma causa que eu abraço e com muito carinho. Eu peguei a gestão da mão de uma pessoa muito querida que está aqui na plateia, Alciones, que lutou muito também na época, poder público, e peguei o comando. Até agora, felizmente, temos conseguido alguma coisa, porque a luta é diária. Eu agradeço a todos e um bom final de semana para vocês todos e todos aqui que estão aqui presentes. Vamos continuar na luta. A luta não acabou, está apenas começando. Obrigada. Nós vamos agora ouvir a saudação do autodefensor da Federação das APAES do Espírito Santo, Carlos Alberto Scheffel. Boa tarde a todos. Estou aqui com muito orgulho, fazendo parte, junto com a federação, como autodefensor estadual do Estado do Espírito Santo, e também sou autodefensor da APAE de Domingos Martins. E me emociono muito porque, como eu tenho dito numa entrevista da Rede Gazeta, e isso demonstrou, devido às apresentações que ocorreram aqui, e volto a repetir, isso demonstra que nós somos capazes, independente das nossas dificuldades. Isso me deixa muito feliz e motiva eu continuar com o meu trabalho. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Carlos Alberto. Nós vamos ouvir agora o diretor nacional da Federação das APAES, o Rodolfo Luiz Dalla Bernardina, por 3 minutos. Boa tarde a todos. Eu queria saudar a mesa na pessoa da minha amiga Rosita, que recebeu essa
belíssima e merecida homenagem. Saudar toda a mesa. Quero saudar também a plateia, numa aluna de APAI, uma aluna da APAI da Serra, que é muito especial porque há 27 anos atrás ela me envolveu no movimento da pessoa com deficiência, a Fernanda ali. Não só a mim, mas também o Predo, o atual presidente da APAI de Vitória, e o Hercos também, que foram na sequência, né, Pedro? Né, Hercos? Eu queria dizer para vocês que eu estou aqui representando a nossa presidente nacional, a professora Araci Ledo. Ela está hoje na Amazônia, porque nessa época também ela acontece no Brasil inteiro, e quem chega primeiro com o convite, né? Mas eu faço parte da diretoria nacional e tenho já, em outras oportunidades, feito a representação aqui. Ela traz, parabenizando o movimento no Estado do Espírito Santo. O movimento no Espírito Santo é uma referência nacional, entendeu? A gente quer parabenizar o Washington e toda a diretoria da federação, porque todos os presidentes aqui, porque o movimento no Espírito Santo é uma referência nacional. E aproveitar os presidentes que estão aqui e um recado para o nosso deputado: a luta desses homens batalhadores no seu voluntariado tem sido muito difícil nas APAIs do nosso Estado e do Brasil inteiro. É preciso que a gente tenha um olhar voltado para isso, até porque eu vejo ainda as APAIs, as Pestalozzi, né, Marlene, como indispensável em todos os aspectos, inclusive da educação para a pessoa com deficiência. Eu tive a oportunidade de ser gestor da assistência social no município de Vitória e posso afirmar que a nossa, da capital, ela tem dificuldades para gerir essas questões específicas da área da assistência e da área da educação. Então, e é lamentável, porque nós somos discriminados, às vezes como excludentes, e que é uma mentira, que a própria slogan da Semana de Deficiência Intelectual, ela traz uma mensagem para nós bem específica de que inclusão se conquista com autonomia. Isso é um exemplo, não de exclusão, mas de preocupação. E quero afirmar para vocês que o Estado, poder público, eu como dirigente, posso afirmar, na gestão que tive em Vitória, que é o município com mais recurso para fazer, ela não dá conta dessas especificidades. E nós vamos precisar de muito tempo de a compreensão dos nossos deputados, principalmente com relação a essas questões das emendas parlamentares que nunca saem dessa casa, principalmente para as nossas instituições. E, finalizando, dizer para vocês, afirmando isso, porque, recentemente, o Conselho Nacional das Entidades de Ensino Particular entraram com a gestão junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo para ficar fora do compromisso de assumir a pessoa com deficiência. Então, para vocês verem que a situação está num contrapé e que é um absurdo o que se fazem com as APAIs e Pestalozzi no Brasil, discriminando sem ter condições mínimas de assumir essa responsabilidade. Muito obrigado e parabéns ao movimento, parabéns aos outros movimentos aqui presentes e que a luta continua. Obrigado, Rodolfo. Vamos ouvir agora, também por 3 minutos, a promotora de justiça Sandra Maria Ferreira de Souza. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero cumprimentar essa seleta mesa e o faço na pessoa do nosso deputado Sérgio Majewski, proponente dessa sessão, dessa emocionante sessão, e que não é diferente de todas as outras que nós já participamos, mas essa é uma sessão realmente especial. E aí, aqui nessa sessão, eu sabia que a professora Rosita tem um grande coração, mas hoje eu descobri que ela tem também um coração muito forte, porque
com toda essa emoção. Eu estava aqui já me sacudindo e ela ainda consegue nos presentear com um depoimento tão lindo. Ela consegue, aqui, no estado do Espírito Santo, reafirmar o seu compromisso de continuar na luta em defesa das pessoas com deficiência. Isso é um privilégio para o Espírito Santo, embora eu acho até que ela não precisava reafirmar, porque só a figura da professora Rosita já é a afirmação do que ela fez ao longo de todo esse tempo que ela tem lutado pela pessoa com deficiência. E o Ministério Público vem com muita dedicação, com muita atenção, com muito zelo, participar dessa solenidade. Porque ele é o fiscal da implementação das políticas, ele é o fiscal da implementação da educação no Brasil, e ele acompanha todos esses desafios que se postam todos os dias nas APAES, nas Pestalozes, em todas as entidades que lutam em defesa da inclusão da pessoa com deficiência. E nós agora vivemos um momento especial. Nós estamos passando um termo jurídico, vacatio legis do Estatuto da Inclusão. A vacatio legis não é nada mais, nada menos que um período para que todo o poder público e toda a sociedade assimile essa nova legislação. E a nossa preocupação, a preocupação do Ministério Público, é que esse período, que ele é destinado à assimilação, ele não se torne um período de acomodação. E por isso, o Ministério Público, na última reunião de colegiado, já deliberou e já está instaurando o procedimento para alertar a todos os gestores municipais para se prepararem e assimilarem o Estatuto da Inclusão. Essa é a nossa contribuição e eu quero agradecer aqui ao deputado e a todos os presentes por nos presentear com tão linda sessão como essa, que homenageia as pessoas com deficiência e a professora Rosita, mas também nós nos saímos gratificados, porque participar de uma sessão dessa é um presente. Muito obrigada. Obrigado, promotora. Eu vou passar a palavra para o Washington, para que ele faça as considerações finais, para a gente fazer o encerramento da sessão. Eu gostaria de agradecer ao deputado Sérgio Majeski por essa sessão, por ter tornado possível, por ter atendido o nosso pleito tão prontamente, e não só isso também, por estar nesse momento nessa luta, por reassumir a Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência, porque sim, nós temos aí uma agenda que é urgente, nós temos questões que nós temos que pensar em termos até de macropolítica aqui para o Estado, deputado. E gostaria de agradecer a todos vocês que aqui estiveram, aos componentes da mesa, a professora Ivanilde, que aceitou prontamente o nosso convite para fazer essa homenagem linda. E gostaria apenas, se me permite, dar um recado. O pessoal que veio do interior, o pessoal que veio aqui dos outros municípios, de própria Vitória, tanto os usuários de APAE, Pestalozzi, Damais, o pessoal da federação, na saída da Assembleia, tem um kit com lanche para vocês. Está aqui. Aqui na saída do plenário tem um kit para vocês levarem na viagem. A gente vai se organizando. As APAES que trouxeram as suas caravanas aí podem se organizar para não haver tumulto ali, mas está tudo muito bem separado, muito bem organizado. Muito obrigado a vocês, um bom retorno. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui na Casa do Povo, especialmente as caravanas que vieram
ali de Marataízes, né, de Cariacica, da Serra, da minha querida terra natal, Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, eu gostaria de colocar o meu gabinete à disposição. E hoje, quando a professora Rosita dizia, e hoje, né, os pós-modernos têm trabalhado muito com a questão de que a gente não deve falar pelas pessoas, né? Devemos falar com as pessoas. E isso é muito significativo mesmo. E nós formamos aqui a Frente Parlamentar em prol das políticas, em prol da defesa de pessoas com deficiência, mas é importante que vocês tragam as sugestões, porque para que nós não nos antecipemos ou tomemos iniciativa que talvez não são do interesse real, né, das instituições e das pessoas. Por isso é muito importante. Nós estamos tramitando aqui na casa esse projeto para o censo das pessoas com deficiência aqui no Estado, um cadastro que não existe até hoje, porque para você fazer políticas públicas direcionadas, isso é um passo elementar, e isso na verdade não foi uma iniciativa minha, foi alguém, me desculpe, mas agora eu não me lembro, mas isso foi uma sugestão de alguém que trabalha com uma dessas instituições que me trouxe essa sugestão. Essa semana a Comissão de Justiça deu o parecer pela inconstitucionalidade, mas graças ao apoio da maioria dos deputados, nós derrubamos o parecer da comissão e vai continuar tramitando, e esperamos o apoio de vocês quando chegar a época da votação para pressionar os deputados no sentido, e o governo também, de que seja aprovado, porque não há inconstitucionalidade real no projeto. Nós indicamos ao governo, porque daí não podemos fazer o projeto, né? O Luciano, conselheiro lá da Serra, trouxe para a gente o projeto do CREFES, que aqui só tem o de Vila Velha, que é um problema sério essa questão. Então, é uma coisa que nós estamos nos empenhando também no sentido de contribuir, né? A Lúcia, que tantas vezes coloca sugestões ali, cobra e briga, né? A Lúcia, que é uma guerreira como mãe e como lutadora pela causa. Então, eu estou conhecendo também muitas pessoas agora e mais uma vez, me coloco à disposição. Nós temos que pressionar muito o poder público no sentido de um apoio maior a essas instituições que fazem um trabalho que o Estado não oferece, não oferece mesmo. E quando nós vemos a quantidade de dinheiro que é jogado fora nesse país e também nos estados e municípios, nós precisamos vigiar melhor o poder público para que o dinheiro seja muito bem empregado. Precisamos vigiar melhor os contratos que são feitos, os aluguéis e não sei mais o que. Tudo isso precisa estarmos atentos, porque dinheiro tem, na verdade, né? O problema é o mau uso do mesmo. Muito obrigado mais uma vez, e nos colocamos aqui à disposição dos senhores para qualquer situação em que possamos contribuir. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convido para a próxima